Para finalizar, vou apresentar duas ideias que ainda estão na fase de planejamento. Uma ideia se chama copiar e colar inteligentes. Quando o texto contém dados, por exemplo, um texto sobre uma substância A que foi misturada com B, que resultou numa nova substância, esses dados são colocados numa tabela, num outro tipo de arquivo. E esses dados, por sua vez, podem ir para um programa que seja um simulador de reações químicas. E no simulador, esses dados são colocados, como os dados da temperatura e do peso. E nesse programa, eles podem ser editados para produzir um resultado diferente que seja melhor. A edição, no caso do projeto Soraya, seria com esses dados sendo projetados sobre a projeção em superfície, e os dados poderiam ser mexidos, ocultando-se os medidores, como se fosse mexido com o dedo numa tela touchscreen. Mas de qualquer forma, os dados seriam mexidos e o resultado seria diferente. O resultado também poderia ser diferente porque o simulador de reações químicas acrescenta a opção, por exemplo, de aquecer a substância. E mudando os dados da tabela também teriam de mudar, e o do texto também. A proposta é que, mudando os dados daqui, os dados da tabela e os dados do texto mudem simultaneamente, ou mediante uma confirmação. Ou seja, esses dados, por exemplo, do texto, apareceriam com uma cor diferente, como aqueles programas de texto de correção ortográfica. Para esse intercâmbio de dados, ou seja, esse copiar e colar, acompanhar de forma que os dados daqui correspondem aos daqui e os daqui, nós pensamos que seria interessante que esses dados fossem divididos como se fossem camadas. Uma camada corresponderia aos dados do arquivo de texto, outro do arquivo que mexe com tabelas e outro do simulador. Sendo assim, os três contêm dados que, mudariam nos três simultaneamente ou mediante confirmação. Separando em camadas, esse arquivo de texto seria mexido apenas com o processador de texto, esse apenas através do editor de tabelas e este pelo simulador. Deixando separados, não seria necessário que o simulador contenha, por exemplo, o corretor ortográfico ou os recursos de edições de tabelas. Mas, enfim, esse é um rascunho de uma ideia. A outra ideia é bastante ousada e se chama programação em papel e não na tela do computador. Que, explicando, é o seguinte: quando um dado é escaneado, o scanner lê o dado e coloca dentro do computador e espera o usuário mexer com o dado. O computador não faz nada. Já com os marcadores de realidade aumentada, o computador entende os dados e interage com o usuário. A programação em papel dá um passo além, que ao invés do computador interagir, porque o computador já sabe como reagir, a programação em papel vai ensinar o computador como reagir.
Por exemplo, um pesquisador vai a campo para pesquisar sobre as manchas que ele encontra na natureza. Se ele vê um padrão de mancha do tipo A, ele preenche o quadrado de um jeito, e se ele encontra o padrão B, ele preenche de outra forma. Os quadrados são de uma forma que o leitor óptico da unidade de processamento entende rapidamente os dados. Mas de repente, ele encontra na natureza um tipo C e precisa ensinar o programa a lidar com um novo padrão de respostas. A programação que ele vai mexer pode ser de uma forma que ele consiga entender rapidamente as funções e as variáveis. Tal função desencadeia tal resposta que, processando pelo computador, o programa dá uma resposta. Para chamar as funções, ele pode consultar uma espécie de manual que fornece a numeração das funções. Aqui nós mostramos um sistema parecido com o ábaco japonês, em que com apenas 3 fileiras é possível mostrar 999 combinações, ou seja, com 2 colunas é possível mostrar 99 combinações. Assim, ele vai preenchendo que dados vão desencadear que tipo de respostas. E assim ele vai poder mexer na programação de forma que ele preenche no papel, e quando a unidade de processamento entende que dados vão estar no input, que funções vão dar que tipo de respostas e qual vai ser a resposta nova que o programa deve dar. Assim ele consegue mexer na programação. Num outro exemplo, um formulário é feito para, quando preenchido, desencadear uma série de respostas. Aqui um exemplo em ábaco japonês, ou seja, o computador vai somando as respostas como se cada resposta do formulário mudasse as contas do ábaco, e a programação funciona desse jeito. Aí, digamos assim, a pergunta é: a pessoa tem carro ou não tem? Se não tem, a pessoa é pobre; se tem, é rica. Mas o pesquisador percebe que há pessoas que podem ter um carro, mas o carro é emprestado, alguma coisa assim, ou seja, ela é pobre apesar de dirigir um carro. Então, o pesquisador precisa mudar o formulário para que a resposta final do programa não leve a conclusões erradas. Aí, o pesquisador, sabendo como funciona a programação, ele vai alterar as variáveis de forma que a resposta seja diferente. E como exemplo final, o ilustrador pode estar fazendo seu desenho, mas ele percebe que algum detalhe ele precisará mexer no computador, ou seja, precisa de recursos digitais. Ele percebe, por exemplo, que esse canto precisaria ser mudado, reforçado pelo computador, por exemplo. Aí ele marcaria o canto onde precisaria mexer e ele anotaria, ele mostraria para o programa que funções ele deve executar nesse canto do desenho. Para isso que ele tem um manual de funções. Ele poderia, por exemplo, marcar para que a imagem posteriormente fosse salvo do jeito que ele quisesse, em formato JPEG, BMP, etc.
Assim terminamos a apresentação do projeto Soraya. Espero que vocês tenham gostado. É um projeto para equipar o pesquisador com papéis, mas papéis cheios de recursos de interação para facilitar o trabalho dele.